bem pra essa coisinha. Repara bem aí nos detalhes, vai, contempla um pouquinho. Ah, mas não é só uma urna eletrônica? Não, meu amigo, isso aí é resultado de um trabalho de mais de 60 anos aqui no Brasil. Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e hoje eu vou falar tudo sobre ela, a urna eletrônica. Nos últimos tempos, algumas pessoas têm torcido o nariz para ela, incluindo o presidente da República. Esse assunto chegou no Congresso, está sendo discutido pelos políticos, e eu vou te explicar o que está em jogo nesse debate. Como funciona a urna eletrônica e por que, segundo a Justiça Eleitoral, o voto nessa maquininha é fundamental para evitar fraudes nas eleições. Para quem já vota e para quem ainda vai votar, esse assunto é bem importante e o G1 explica. Hoje eu vim até de óculos porque o tema é sério. Segue a gente aqui para nunca mais ficar voando nas notícias e se gostar desse vídeo, deixa seu like e compartilha com os amigos. Não será admitido não serão admitidas eleições duvidosas ano que vem. O Brasil vai ter eleição ano que vem. Não aceitarei intimidações. O voto impresso é uma bandeira defendida por Bolsonaro desde que ele era candidato a presidente. Ele sempre usa o argumento de que a eleição de 2018, no caso a que ele ganhou, teve fraude. Bolsonaro já falou isso várias vezes, mas ele nunca apresentou uma prova de que teve essa mutreta na contagem dos votos, o que a Justiça Eleitoral nega. Inclusive, a Justiça pediu para Bolsonaro provar essa acusação, que ele sempre faz. Ele até já enviou uma resposta ao TSE, mas continuou sem comprovar a fraude. Numa live na internet, ele admitiu que não tem mesmo como provar. Não temos prova, já bem claro. Mas esse discurso do presidente agrada a um grupo bem específico de pessoas que criticam o voto eletrônico. Daqui a pouco você vai ver que essa turma já conseguiu emplacar no Congresso, onde são votadas as leis, uma proposta para mudar esse sistema eleitoral. Você vai ver o que está sendo discutido e o que pode acontecer. Quem critica a urna eletrônica diz que esse tipo de voto não é seguro porque é feito através de um programa de computador que pode apresentar falhas. Eles também falam que não dá para fazer a auditoria, a checagem desse voto eletrônico para ver se a contagem está certinha mesmo. Mas, como dizem os meus colegas aqui mesmo neste canal, isso não é fato, é fake. Se alguém mandar aí no zap da família, já dá a dica, envia esse vídeo no grupo. O Tribunal Superior Eleitoral, que organiza as eleições no Brasil, diz que as urnas passam sim por auditoria em várias etapas da eleição e que elas são sim seguras, principalmente porque o sistema delas não é conectado à internet. Se você não entendeu o que uma coisa tem a ver com a outra, calma que você já vai entender. Para explicar isso direitinho, eu chamei o cientista político Vitor Marchetti. Ele detalhou como, afinal, funciona a urna eletrônica. As urnas eletrônicas, elas funcionam como computadores isolados, não conectados na internet. Cada urna funciona como um depositório único de votos, né? O eleitor, ao depositar os votos naquela urna, então há todo um processo de checagem se a urna de fato está vazia. O software que faz o registro dos votos é um software que constantemente é atualizado pela Justiça Eleitoral. Ela não é passível de invasão porque o software, a máquina, né, o hardware, né, ele está habilitado a rodar somente aquele software habilitado oficialmente pela Justiça Eleitoral. Cada urna faz os registros do seu voto num flashcard, né, numa memória, num cartão de memória. Antes de dar início à votação, né, os mesários eles imprimem a erésima, que é um comprovante de que não há votação registrada naquela urna, né? Terminada a votação, é produzido um boletim, né? É impresso, portanto, assim que finalizada a votação, é impresso um boletim. Esse boletim se torna um documento público que é afixado na porta da sala, podendo, portanto, ser checado pelos fiscais dos partidos ou por qualquer cidadão. Esses votos, eles são, portanto, aí enviados para a Justiça Eleitoral, né? E aquilo que é computado daquela urna específica no TSE pode ser confrontado e conferido com os votos que foram ali impressos e afixados. As urnas eletrônicas no Brasil, elas são altamente auditáveis e elas são auditáveis nas várias etapas. Na etapa de preparação dessas urnas é possível auditar para se verificar os certificados de segurança oficiais daquele software que vai registrar os votos do eleitor, e ela também é auditável no momento da votação.
Quer dizer, o TSE sempre separa aleatoriamente, por meio de sorteio e acompanhado pelos fiscais dos partidos, algumas urnas que são retiradas das sessões eleitorais antes de se iniciar a votação. Então, se distribuem as urnas pelo país, depois se faz um sorteio, se retiram essas urnas das sessões eleitorais, substituídas por outras, e essas urnas sorteadas, portanto que ninguém sabia quais urnas seriam auditadas, se faz um processo de simulação das votações acompanhados pelos fiscais dos partidos para verificar se essas urnas elas são confiáveis, se os votos dados ali de fato estavam sendo garantidos de forma idônea, sem qualquer alteração. É possível, mesmo que depois da finalização das eleições se façam auditorias nos softwares, é possível, portanto, identificar se um software foi violado, né, se houve uma tentativa de invasão em determinada urna, se houve uma tentativa de modificação dos votos conferidos. Portanto, são diversas etapas técnicas, né, diversas etapas que garantem que essas urnas, de fato, não tenham sido violadas e não tenham sido comprometidas na sua capacidade de atestar com veracidade o voto do eleitor. O TSE diz que nunca houve fraude numa eleição desde que a urna eletrônica começou a ser usada aqui no Brasil, lá em 1996. De lá para cá já são 13 eleições e nenhuma fraude. Daí lembra que eu falei que a nossa urna eletrônica foi um trabalho de mais de 60 anos? Atenção agora para aquela aulinha de história. Apesar de ter estreado só em 96, a intenção de criar uma máquina de votar já estava lá no primeiro Código Eleitoral, que saiu muito antes, lá em 1932, quando Getúlio Vargas era presidente do Brasil. Antes da urna eletrônica, os votos eram feitos em cédulas de papel que eram depositados em urnas, como ainda acontece em alguns países. Fica aí que já você vai entender por que muitos lugares ainda usam esse método. Aí depois da eleição, esses milhões de papeizinhos eram contados por uma multidão de servidores, voluntários, fiscais. Vamos ver quem vai ganhar! Vamos ver quem vai ganhar! 1, 2, 3 e... Isso, claro, era um trabalho que durava dias, às vezes semanas, e gerava alguns problemas. Tinha muita gente envolvida na contagem dos votos. E vamos combinar que é difícil confiar na boa-fé de tanta gente assim, né? Então tinha cédula com voto em branco sendo preenchida com o nome de algum candidato na hora da contagem. Tinha gente que tirava a cédula, colocava outra no lugar, desviava voto, enfim, era uma bagunça. Por isso que quando foi criar a tal máquina de votar, o TSE queria um aparelho que fosse capaz de fazer com que a intervenção humana na contagem dos votos fosse a menor possível. Além disso, tinha que ser uma máquina leve e compacta para facilitar a logística. Só para você ter uma ideia, no primeiro turno da eleição municipal de 2020, 113 milhões de eleitores votaram em mais de 400 mil urnas espalhadas pelo país todo. Bom, assim como cada país tem seu idioma, sua comida, seus hábitos, cada um tem seu jeito de fazer eleição. E isso tem muito a ver com a cultura política do lugar. Para entender melhor por que a eleição no Brasil tem características bem próprias, se a gente comparar com as de outros países, eu conversei com o professor de Direito Eleitoral, Diogo Reis. As urnas eletrônicas elas foram desenhadas pelo Brasil e para o Brasil. A gente tem várias peculiaridades, né? A gente tem quase 150 milhões de votos, a gente tem uma extensão territorial enorme, a gente tem estados gigantes com poucas cidades, estados pequenos com muitas cidades, estados grandes com muitas cidades ou poucas cidades. Ou seja, a gente tem uma grande diversidade. Organizar tudo isso para um sistema eleitoral e uma eleição que ocorre a cada 2 anos, de uma vez a gente tem eleição para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. No outro biênio, né, nos próximos 2 anos, a gente tem para presidente da República, vice-presidente, governador, seu vice, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, como é o caso do Distrito Federal. Então a gente está falando de muita gente. Só a título de exemplo, em 2020 a gente teve mais de 500 mil de candidatos. Uma eleição brasileira não é para amadores. E todo esse processo, ele é gerido por um único órgão, que é a Justiça Eleitoral. Então perceba como concentrar esse espaço, e eu sei que hoje se discute muito sobre essa concentração de poder, se é saudável ou não, mas essa concentração, a gente não pode negar que é muito mais fácil você implantar um sistema eletrônico de votação. A maioria dos países acaba votando em papel mesmo, né? Pega uma cédula de papel, faz um xizinho, escreve o número, ou o nome, a foto, enfim.
É o jeito comum. Vai lá, dobra aquele papelzinho, coloca numa urna e depois faz a contagem. Outros têm se utilizado o sistema eletrônico. Tem gente com o sistema eletrônico online. Já teve teste, por exemplo, para voto em celular, como foi feito, eu acho que no oeste da Virgínia, para os militares que estavam em serviço, né, fora daquela base, e foi feito com base em blockchain, que é uma tecnologia que está por trás das criptomoedas. Enfim, existem muitos modelos. A questão é que uma eleição ela tem muito a ver com a sua cultura, com o seu povo. Eu estive no México na eleição de 2018 como observador internacional, e lá eles têm o costume de pintar o dedo da pessoa que votou. E aí, se a pessoa tentar votar novamente, ela mostra o dedo, né? Ou alguém vai perceber que o dedo está pintado, e a partir de então ela não seria detectada uma eventual fraude. Você acha que o México não teria outra forma de fazer isso? Tem várias outras formas, muito tecnológico, com muitas outras coisas, mas é assim, é fruto do seu povo, do seu tempo. Então, faz parte do processo. A gente não deve pensar que uma eleição é feita só para ser feita uma eleição. A finalidade dela é dar voz ao seu povo. Voltando lá aquelas pessoas que eu falei que são contrárias a esse sistema eleitoral eletrônico. Esse tema chegou ao Congresso numa proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para criar uma versão impressa dos votos. A ideia não seria acabar com a urna eletrônica, mas gerar uma espécie de comprovante impresso, uma cédula física que seria conferida pelo eleitor e logo depois depositada numa urna ali mesmo no momento da votação. Presidentes de 11 partidos já se manifestaram contra essa proposta, assim como o próprio presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais que garantem um processo legítimo de condução aos mais elevados cargos da República. Professor, a volta de um mecanismo impresso nas eleições aqui no Brasil criaria algum tipo de risco, considerando as fraudes que existiam antes da invenção da urna eletrônica? O verdadeiro problema, na minha opinião, está em quem vai guardar esses votos, né? Quem vai armazenar, quem vai cuidar com segurança, quem vai contar. Em que situação vai contar? Vai contar 100% deles? Vai contar mecânico? Vai contar manual? Será que a gente não está criando mais contato humano? E talvez o maior medo é o contato humano em razão das falhas? Será que então a gente não está ampliando a possibilidade de falha? Bom, esse é um assunto bem complexo e é fundamental tomar cuidado para que esse debate não vire um risco para a democracia. Bolsonaro continua fazendo ameaças, dizendo que sem voto impresso não vai ter eleição em 2022, o que é uma conduta antidemocrática e já foi criticada por presidentes de outros poderes. Inclusive, o STF, a instância máxima da Justiça, vai investigar o presidente da República por causa desses ataques e da divulgação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Eu espero de verdade que você tenha entendido o quanto esse assunto é sério. Conhecer bem a nossa política e o nosso sistema eleitoral é importantíssimo para a gente votar consciente. Aperte aí também o confirma no botão de se inscrever aqui no canal do G1. A gente está sempre te ajudando a se tornar uma pessoa mais inteligente, mais antenada, a impressionar nas conversas com os amigos. Se você gostou desse vídeo, dá seu joinha e compartilha com todo mundo. Beijo, até a próxima.